Olá pessoal, boa noite. Vamos dar sequência nas nossas aulas. Hoje vamos falar aqui na aula 5, tá? Que está sendo gravado no dia 6/6. Seria a quinta aula da Ré 1. Eu não sei se com as 5 vai ser o suficiente ou não. Talvez ainda falte mais uma, tá? O que eu quero tratar nessa aula 5, antes da gente começar o tópico 6 da nossa apostila, amostragem casual simples. Eu quero fazer com vocês uma breve revisão de aspectos biométricos. Por que eu quero fazer essa breve revisão? Não que vocês não viram isto, em hipótese alguma. É porque, para mim, inventário e biometria têm uma conexão muito forte. E esta conexão muito forte está aqui, ó. Erro amostral e erro não amostral. O erro amostral, ele existe porque você não mediu toda a floresta. Existe uma fração não amostrada, que é dada por quem? Pelo fator de correção, 1 menos Enim sobre Enão. Então, por eu não ter medido toda a floresta, vai existir um erro amostral. Sempre. Toda vez que você faz a amostra, você tem erro amostral. Toda vez que faz a amostra, nós temos erro amostral. Ponto final. Se eu medir a floresta inteira, eu não tenho erro amostral. Eu posso ter erros não amostrais. O que são os erros não amostrais? Erros de medição, tanto de diâmetro, quanto de altura, quanto da cubagem, quanto do ajuste de modelos de regressão, para estimativa de volume, para geração de fator de forma, para geração de fator de cubicação, para geração de fator de empilhamento. Ou seja, são erros operacionais. Erros de localização de parcela, demarcação de parcela, dimensão correta das unidades amostrais ou parcelas, tá? Isto são erros não amostrais. E qual é o problema disto? Nós aprendemos no tópico 5 dessa Ré 1 que a precisão do inventário, o erro do inventário, parte de quem? Do desvio padrão da média. É uma estatística. Então, o desvio padrão da média nos revela a precisão do inventário. Mas não existe uma estatística que quantifica erros não amostrais. Então, na prática, é como se você chegasse a um erro e falasse, olha, o erro é 20%. Dentro daquele erro 20%, existe o erro amostral, mas também existe erro não amostrais. Mas você não consegue separar o que é o que, não tem jeito. Então, qual é a solução que nós temos como engenheiros florestais? Saber bem as questões relacionadas à biometria, as medições, aspectos relacionados ao inventário, demarcação, localização, evitar o viés amostral, a tendência de lançar parcelas em locais mais fácil, que na verdade não representa o todo. Isso tudo vai aumentar o nosso erro não amostral. Isso tudo vai aumentar o nosso erro não amostral. Então, se eu não consigo separar, o que eu tenho que fazer? O processo chamado auditoria, que nós vamos falar mais vezes ao longo do curso. O que seria auditoria? Eu ir a campo e conferir algumas unidades amostrais medidas pelos operadores de campo. Essa é uma questão. A segunda questão é a empresa treinar bem os operadores de medição. E quem treina os operadores de medição somos nós, engenheiros florestais. Então, nós treinamos os técnicos de campo para medição para quê? Para nós minimizarmos os erros não amostrais. De forma que aquele erro final seja, de fato, a maioria relacionada a erro amostral. Aquilo que a precisão quantifica, o desvio padrão da média vai quantificar. E erro não amostral, eu não consigo ter não existe uma estatística que quantifica. Então, para a gente minimizar erros não amostrais, eu preciso de treinamento, eu preciso de auditoria. Tanto treinamento quanto auditoria nos remete a quem? A aspectos biométricos e aspectos de inventário florestal. Para que
nós tenhamos bons dados, boas informações do inventário florestal, tá? Para que isso chegue no manejo, para que isso chegue no planejamento, para que isso chegue na colheita florestal. E nós teremos, então, o quê? Uma ideia de como que está aí o estoque presente, o estoque futuro de madeira da empresa. Se eu começo a ter muitos erros não amostrais, eu começo a distorcer informações importantes de tomada de decisão no futuro, tá? Por isso, então, é importante a gente tratar desses aspectos biométricos, ok? Bom, beleza. O primeiro ponto que eu quero falar com vocês, depois dessa breve explanação aqui inicial, é o seguinte. Parcela. Vocês já viram comigo na aula prática que nós fizemos no segundo dia de aula, numa quarta-feira. Vão lembrar disso, né? Parcela. O que é parcela ou unidade amostral ou arvoredo? Por que arvoredo? É um espaço físico que contém árvores. É o que acontece com parcela. Parcela é o quê? É um espaço físico com um conjunto de árvores dentro. Isso é a nossa unidade amostral, né? Ou arvoredo. É uma unidade física onde nós temos árvores e que nós vamos fazer medições. Mas por que eu quero chegar nisso? Olha bem, nós temos aqui uma parcela. Cada parcela tem um conjunto de árvores. Estas árvores eu meço DAP, eu meço a altura total delas, tá? Nós não trabalhamos no inventário por árvores, trabalhamos no inventário por parcela. Vamos esquecer disso não. Então nós temos a informação diâmetro, a informação altura coletada em campo que eu levo depois para o escritório para gerar os volumes através da equação ou de um fator de forma, tá? Então parcela é isso daí. Beleza. O que eu quero tratar nessa questão a mais da parcela com vocês? Toda unidade amostral, ela deve ter um dos vértices georreferenciados. A partir de hoje, não pensa mais em parcela, em unidade amostral, em ponto de coleta, sem ter o georreferenciamento. Eu preciso de georreferenciar, tá? Bom, qual a importância da parcela para nós? Nós vamos tratar de um tema chamado medidas de interesse. Medidas de interesse. De onde que vem a medida de interesse? De dentro da unidade amostral ou parcela. Ou parcela. Seja o volume, seja a área basal, seja o carbono, seja o peso seco, vem da parcela. Lógico, passei pelas árvores, somei, tenho a informação da parcela. A minha medida de interesse relacionado a cada uma das unidades amostrais. E no inventário florestal, nós processamos medidas de interesse que vêm da parcela, que é fruto do somatório das árvores que estão dentro da unidade amostral, ok? Bom, beleza. Dando mais um pulinho aí, a nossa primeira medida de interesse que nós vamos trabalhar chama-se área basal. É a mais simples e a mais fácil de ser obtida. Basta eu conhecer o quê? Basta eu conhecer a medida do diâmetro. Então a nossa primeira medida é chamada de área basal, tá? Que eu vou chamar de G maiúsculo. Mas pode em literatura ter outros símbolos, tá? Outra simbologia, tá? Eu chamo área basal de G maiúsculo e chamo área seccional de G minúsculo. Mas vocês podem ver outras nomenclaturas para se referir à área basal, tá bom? Bom, beleza. O que significa área basal para nós? Resumindo, é o grau de ocupação das árvores em relação à área da parcela. Então, pensando isso aqui, ó. Eu tenho uma parcela. Eu vou fazer um desenho maior, tá? Isso aqui são árvores. O que acontece? Esses espaços que eu marquei por círculos representam a ocupação de cada árvore em relação à área da parcela. Então, a área basal é um grau de ocupação por unidade de área. Quantos metros quadrados aqui dentro
se refere a árvores. Então, se eu tenho, por exemplo, uma parcela de 100 metros quadrados e digo que a área basal dela é 3 metros quadrados, quer dizer que dos 100 metros quadrados, apenas 3 metros quadrados é ocupado por árvore. É um indicativo do grau de ocupação de área. Isso é área basal. Bom, como que nós geramos área basal? Para cada árvore, nós medimos o DAP. Nós já falamos isso, hein? Se eu não me engano, essa área basal foi feita em uma aula prática, mas vou voltar, tá? Para cada árvore, a gente mede o DAP. Quando você mede o DAP, você consegue calcular o que eu vou chamar de G. Área seccional. Pi. D2 sobre 4. Só isso. Pi D2 sobre 4. Isso é a área seccional de cada planta. Eu vou chamar de GI. O I para indicar que é de cada planta. O que vai ser o nosso G? É o somatório de GI. Ou seja, é o somatório das áreas seccionais de todas as árvores. A unidade, tanto de área basal quanto de área seccional, vai depender da unidade do diâmetro. Tá? Normalmente, nós tratamos a área basal como metros quadrados por unidade de área. Por unidade de área. Que eu posso falar em relação à parcela, ou eu posso falar metros quadrados por hectare. É o grau de ocupação, metro quadrado. A área que as plantas ocupam. A área que as plantas ocupam, tá? Beleza. Vocês já ouviram isso aqui também, ó. Que a área basal é π D2 sobre 40.000. Eu entro com o diâmetro em centímetro e saio com a área seccional em metros quadrados. E por que eu tenho 40.000? Lembra daquela reguinha lá no colégio? Metro, decímetro, centímetro, milímetro. Se eu estou medindo em centímetro, 1, 2. Andei 2 casas. Está ao quadrado? 4. Então, olha, eu vou andar 1, 2, 3, 4. Então, os 4 zeros vêm daqui, ó. 1, 2 ao quadrado, 4. Por isso que eu entro com ele em centímetro e saio com ele em metro quadrado. Tá? Simplesmente por isso, tá bom? Então é muito comum a gente usar πd2 sobre 40.000. Porque a medida no campo, na maioria das vezes, a gente está tabulando, digitando no Excel, em centímetro. A maioria das vezes a gente trabalha em centímetro, tanto para circunferência quanto para diâmetro. E a maioria das vezes, ou quase sempre, a gente também mede a altura em metros. Tá? A gente não fala que a planta tem lá 1.000 centímetros de altura, né? A gente trata em relação a metros, tá? Beleza. Existe uma atividade 1, que vocês já fizeram essa atividade 1, mas de qualquer forma eu vou tentar gerar o escaneamento desse material para vocês. Aí para aqueles que tiverem interesse e quiser fazer de novo, sintam-se bem à vontade, tá? Vamos imaginar o seguinte, quando eu falo esse grau de ocupação, tem um exemplo que diz assim, numa parcela de 380 metros quadrados, o cara detectou que a área basal era 1,22. Ou seja, o que ele fez? Ele entrou numa parcela de 380 metros quadrados, tá? Então isso aqui é uma parcelinha. Essa parcelinha tem 380 metros quadrados. Ele foi medir os diâmetros aqui dentro e encontrou que a área basal é de 1,234 metros quadrados. Então, quantos por cento desta área é ocupado ou está ocupado pelas plantas que estão nela? Olha bem, 380 está para 100%. 1,234 está para X. Portanto, esse X meu vai dar alguma coisa em torno de 0,32%. Quer dizer que menos de 0,5% desta área da parcela é área basal. Isso aqui é exemplo fictício, tá, gente? Lógico que vai ser muito mais do que isso daqui, tá? Mas quer dizer que o percentual de ocupação desta parcela é de apenas 0,3%. É isso que a área basal representa para nós.
E nós já vamos chegar em volume. Obviamente que se você tem área basal, quando você multiplica pela altura, você chega no volume. Você chega no volume. Então pensa, por exemplo, num tubo de PVC de 100 milímetros. Se você medir o diâmetro dele, multiplicar pelo comprimento desse tubo, que normalmente é de 6 metros, você vai saber quantos metros cúbicos de água cabe dentro desse tubo. É bem isso. Então, olha bem, se eu pego um tubo de 100 milímetros, tá? 100 milímetros, eu tenho o diâmetro dele, multiplico pela altura dele. Portanto, enche d'água, eu sei quantos metros cúbicos de água cabe dentro daquele tubo cheio de 6 metros. Isso é o volume de uma árvore. Qual que é o nosso problema? Que a árvore não é cilíndrica igual um tubo de PVC. Igual um tubo de PVC. Ou, se você quiser pensar num tambor de 200 litros. Se você pegar o diâmetro de um tambor de 200 litros, multiplicar pela altura, você vai saber quantos metros cúbicos de água cabe dentro de um tambor de 200 litros. É a mesma coisa. Porém, a árvore não tem um formato de um tambor, muito menos um formato de um tubo de PVC. Não parece com isso. A árvore tem uma conicidade. Beleza. Vamos falar agora da segunda medida de interesse que nós vamos processar muito no inventário. Então nós vamos ter área basal por parcela, que pode ser processada no inventário florestal, onde você vai ter média, vai ter variância, vai ter desvio padrão, vai ter erro, etc, etc. Então a primeira unidade, a primeira medida de interesse que nós podemos avaliar no inventário é a área basal, tá? Bom, a segunda medida de interesse, e talvez a mais badalada para nós, é o volume. É o volume. Pensando aqui, ó, a minha unidade amostral tem um conjunto de plantas, vou sempre voltar no conjunto de plantas, tá? Cada árvore desta, eu medi o DAP, eu medi a altura total. Para cada árvore dessa, eu achei a área seccional. Se eu multiplico isto pela altura, eu teria um volume de um cilindro perfeito. Mas a árvore não é um cilindro perfeito, tá? A árvore não é um cilindro perfeito. Mas é a principal característica que a gente tem. O que determina o volume de uma árvore? O diâmetro e sua altura. Então, vamos pensar assim, ó. Eu tenho aqui uma árvore, tá? Vou fazer ela ficou um pouquinho mais cônica aqui, né? Eu tenho aqui uma planta, tá? O que vai definir o volume desta árvore para nós é a altura total dela, tá? Ou a altura do fusto dela, ou total, e o DAP dela. Então, se eu tenho uma árvore grossa, eu tenho um volume maior. Se eu tenho uma árvore mais alta, eu tenho um volume maior. Então, quem define para nós a altura de uma árvore, o volume de uma árvore, por enquanto, o diâmetro e a altura. Porém, eu vou fazer esse desenho aqui agora um pouquinho diferente. Vamos pegar isso aqui, ó. Essa parte é a parte do cilindro que eu vou ter que tirar fora. A árvore ficou cônica. Então, a conicidade é um outro aspecto que determina o volume da planta. Então, eu tenho o diâmetro, eu tenho a altura e eu tenho a conicidade. Árvores mais cônicas tendem a ter um volume menor. Quanto menos cônica, maior também será este volume, mantendo aí, né, as devidas proporções de diâmetro e de altura. Então, tem 3 fatores que caracterizam um volume de uma árvore: o diâmetro, a altura e a conicidade dela. Beleza. Quando você vai no campo e você mede o diâmetro e você mede a altura, eu consigo até o quê? O volume do cilindro. Imagina aqui, ó. Considera agora só isso aqui para mim, ó. Ó, só a parte externa. Se eu medir o diâmetro e eu sei a altura, eu sei o volume desse cilindro. Que é o quê? É π D2 sobre 40 mil, aí eu já trabalho com 40 mil, viu, gente? Vezes a altura total. Esta é a forma do volume do cilindro. Então, se as árvores não tivessem conicidade, nós calcularíamos o volume de cada árvore desta forma. A área seccional vezes a altura dela. Eu tenho o volume do cilindro.
Porém, as árvores têm uma conicidade em função de aspectos de competição. Em função de aspectos de competição. Espera um minuto só para olhar o meu tempo de gravação para não ultrapassar muito os 50 minutos, tá bom? Beleza. Aí vem uma primeira pergunta. Como que eu vou corrigir a conicidade para eu poder estimar o volume correto? A primeira maneira que nós temos de corrigir a conicidade é o tal do fator de forma. Fator de forma. O que o fator de forma faz? Ele relaciona o volume real com o volume do cilindro. Em outras palavras, em relação àquele cilindro, o que é árvore e o que não é árvore? É isso que o fator de forma faz. Então, o fator de forma, ele é dado pelo volume real. De onde que vem esse volume real? Cubagem. Então, esse volume real, ele vem da cubagem, dividido pelo volume do cilindro. Volume do cilindro. Então, o fator de forma, vamos pensar assim, um fator de forma para o eucalipto, pensa em 0,45, 0,47 aos 7 anos de idade, tá? Mais ou menos, eu estou dizendo assim, quase que 50% do volume de um cilindro é árvore, os outros não é. Então, se você pensar naquele desenho que eu fiz e acabei de apagar, imagine que aqui esteja a árvore desenhada, ó. Quando eu relaciono esse volume aqui com o todo, aproximadamente 47%, 48% é volume da árvore em relação ao volume do cilindro. Por aí, o que eu faço? Quando você tem um fator de forma, o volume de uma árvore, o que ela vira? Vira π D2, olha lá, ó, sobre 40 mil, certo? Vezes a altura total, vezes um fator de forma para corrigir a conicidade. Quando eu multiplico por 0,47, 0,48 pensando no eucalipto, eu estou fazendo essa correção da conicidade. É uma alternativa que nós temos para calcular volume por árvore, usando o fator de forma. Então eu peço para vocês, por gentileza, faça uma leitura em livros de biometria e observe valores médios de fator de forma para eucalipto, para pinos, principalmente, e para algumas nativas, ou algumas fisionomias nativas, por exemplo, cerrado, uma semidecídua. Tentem localizar na literatura fatores de forma médio para isso. É importante, nós engenheiros florestais, temos o conhecimento dessas informações prévias. Então, qual que é o fator de forma médio para eucalipto? A gente tem que ter isso na mente. Não dá para a gente não ter uma ideia disso, uma informação desta natureza. E para nós gerarmos o fator de forma, eu tenho que ter o volume real sobre o volume do cilindro. E como é que nós fazemos o fator de forma? Exatamente como se faz a cubagem rigorosa para a geração da equação de volume. Eu tenho várias árvores em diferentes classes geométricas. Se você quiser um número para o eucalipto, um número assim, aquele número que o cara da República te pergunta, quantas árvores você cuba então para gerar o fator de forma? Em torno de 5 a 6 árvores por classe geométrica. E os plantios de eucalipto, eles têm normalmente entre 5 e 6 classes geométricas na idade de corte, aos 6, 7 anos. Então você pode pensar assim, 6 e 6, 36, 40 árvores. Então você vai no povoamento, em toda a área, procurando espacializar bem estas árvores. Você vai fazer a cubagem destas árvores. Você mediu o diâmetro delas. Então o volume do cilindro, ele é com base no diâmetro. Por que no diâmetro e não aqui? Na verdade, você faz uma relação pensando no solo, né? A gente não mede diâmetro no solo. Existe diâmetro à altura do solo? Existe. Em alguns experimentos o pessoal mede. Até que a árvore atinge um DAP, os caras medem no solo. Mas no inventário, a gente mede por conta da praticidade, gente. Então a nossa relação é pensando num cilindro com o diâmetro daqui. E quando você pensa em eucalipto, pinos, isso dá pouca diferença. A forma de 0 até 1,30 m
não é tão exagerado, não é tão diferente a ponto de impactar o volume da árvore. A ponto de impactar o volume da árvore. Daí tem diferença? Tem, mas não é a ponto de impactar. E eu não posso pensar em fazer uma medição de altura do solo, porque senão, no inventário eu não mexo no solo. Então, quando você relaciona para gerar o fator de forma, eu estou pensando em volume real daquela planta, estou pensando no diâmetro daquela planta, DAP, para gerar o volume do cilindro, e não o diâmetro aqui na base, por questões operacionais. Lá no inventário, nós não medimos no chão, nós medimos a 1,30 m. Eu acho que são coisas que vocês já devem ter observado com tranquilidade em biometria, tá? Mas eu estou dando uma relembrada aqui com vocês, tá? Bom, usando o fator de forma, eu vou achar para cada planta um volume. Quando eu somo esses volumes de cada árvore, então eu vou chamar assim, ó, volume por parcela, eu posso falar que é igual ao somatório de VI. Ou seja, o somatório dos volumes de todas as árvores que estão dentro da parcela. Se eu tenho uma parcela com 70 árvores, cada árvore tem um volume, então eu vou somar os valores de volume, eu vou ter o volume da parcela. Então, se eu tenho 15 parcelas, eu tenho 15 valores de volume. Esta medida de interesse é que nós vamos processar no inventário florestal. Então, eu tenho área basal, metros quadrados por parcela, eu tenho volume, metros cúbicos por parcela, são as medidas de interesse até o momento que nós vamos processar no inventário. Alright, gente? Beleza, vamos dar mais uma andadinha aí. Bom, uma outra maneira, vou apagar aqui, uma outra maneira da gente corrigir aquela questão da conicidade é você usar equações de volume. Então, quando você usa equações de volume, no fundo, o que você está fazendo? Fazendo uma correção desta conicidade para gerar o volume da árvore. Nós estamos fazendo exatamente isso. Só que aqui eu vou ter uma base de dados para eu poder o quê? Ajustar um volume. Um modelo volumétrico. Bom, quando a gente fala em equações de volume, eu vou colocar o que eu mais gosto de colocar porque é mais simples de vocês verem por enquanto. É a equação de Spur, D2H mais um erro I. Isso é uma equação de volume, ou um modelo volumétrico. Tá? Nós temos outros modelos, por exemplo, volume é igual beta 0, que multiplica DAP elevado a beta 1, que multiplica a altura total elevado a beta 2 mais um erro. É o modelo de Schumacher-Hall. Bom, aí eu já fiz essas perguntas para vocês também, mas vou repetir. Tá? O que é ajustar o modelo? Encontrar os parâmetros beta 0 e beta 1. Isso é ajustar modelo. Então, ajustar modelo é encontrar os parâmetros beta 0 e beta 1. Uma outra pergunta. Dentro desse modelo de Spur, qual que é a nossa variável dependente? Volume. Quantas variáveis dependentes nós temos nos modelos? Uma. Eu só tenho uma variável dependente. E normalmente a variável dependente é aquela de maior dificuldade para a gente poder mensurar em campo. Então, quando você pensa em relação hipossométrica, a variável dependente é a altura, porque a altura é mais difícil de medir do que o diâmetro. Então, eu vou tentar estimar a altura com base no diâmetro, que é uma variável fácil de mensurar em campo. Ok, gente? Nossa variável dependente e volume. Bom, nesse modelo de Spur, qual que é a variável independente? D2H. Cuidado. D2H. Neste modelo de Spur, quantas variáveis independentes a gente tem? Uma. Variável independente é igual ao número de parâmetros menos beta 0. Então, neste caso aqui, ó, eu tenho apenas uma variável independente, D2H. A combinação
D2H é a minha variável independente. No modelo de Schumacher e Hall, eu tenho a minha variável dependente e eu vou ter o quê? Duas variáveis independentes, DAP e altura total. DAP e altura total. Veja bem, aqui não é DAP e altura total, é o produto do diâmetro ao quadrado vezes a altura é que forma a minha variável independente. Aqui não. Aqui eu tenho um DAP e tenho uma altura, que está ligada a quem? A parâmetros. Então eu tenho beta 0, beta 1 e beta 2. Então eu tenho 3 parâmetros. Elimino beta 0, sobram 2. Ou seja, eu tenho duas variáveis independentes. Isso chama-se equação de volume. Isso é ajustar. E o que eu preciso para ajustar um modelo? Seja ele o Spur ou seja ele o Schumacher. Eu preciso de dados reais da minha variável dependente e da minha variável independente. Então, olha bem, para a gente ajustar o modelo, nós precisamos de dados da variável dependente e da variável independente. Dados reais. De onde que vem dado real para nós? Da cubagem rigorosa. Então, quando eu corto uma árvore para fazer a cubagem rigorosa, eu estou gerando o volume real da árvore pelo Smalha, pelo Huber, pelo Newton, ou se você quiser colocar dentro do quilômetro, não interessa. Você está conseguindo o volume real aqui, tá? Eu tenho o diâmetro e eu tenho a altura. Então, eu vou ter lá 40 árvores. De cada árvore eu tenho volume real, eu tenho o diâmetro e eu tenho a altura. Então, com base nisso, eu vou ajustar o modelo. Eu vou achar beta 0, vou achar beta 1, que vai virar, então, uma equação de volume ajustada. E a equação de volume, mesma coisa. Tem um I aqui e tem um I aqui. Eu consigo estimar o volume para cada planta dentro da parcela e depois eu consigo o quê? Somar estes volumes e ter o volume da parcela. Então, até agora, eu tenho duas maneiras de achar volume. Ou eu uso um fator de forma, eu uso uma equação de volume. Gente, a que nós mais trabalhamos é equação de volume. Tá? Mas o fator de forma também serve para nós. Também serve. Para quem não tem uma equação de volume, mas tem um bom fator de forma, que você buscou na literatura informações do mesmo, tá ótimo, tá valendo. Você não vai estar tendo erros exagerados aí, não. Ok? Então, nós falamos de área basal e falamos de volume. Achamos tanto área basal quanto volume por árvore, somamos e tínhamos e obtivemos a informação por parcela. Tranquilo? Ou seja, a nossa medida de interesse, ou as nossas medidas de interesse que nós obtivemos até agora, área basal e volume. Tá? Beleza, joinha. Vamos passar aqui agora para uma outra medida de interesse. Eu vou pagar aqui. Tá? Vou pagar aqui. A lousa é petitinha, mas nós vamos conseguindo, ok? Nós vamos conseguindo aqui a encaixar as coisas. Lembre-se que quarta-feira que vem ainda trataremos de dúvidas da Ré 1, tá? Vão estudando, vão vendo os vídeos, não deixe acumular os vídeos. Usem o horário da minha aula para ouvir os vídeos, para estudar o material didático. Segunda de 9 a meio-dia, você não pode estudar silvicultura. Segunda de 9 a meio-dia, seu Gabriel, você não pode estar no viveiro jogando água em planta. Segunda de 9 a meio-dia, vocês devem estar estudando inventário florestal, ouvindo as videoaulas, estudando material didático. Na quarta-feira, das 10 às 12, vocês devem estar na sala, tirando dúvida comigo, na sala virtual. Na nossa reunião lá no Google Meet. Às 16 horas, mesma coisa. Ou tirando dúvidas, ou refazendo exercício, ou eu reforçando alguma explicação dada aqui na videoaula. Então, por favor, não deixe acumular videoaula. Não deixe, tá, o material de estudar o material didático. Por quê, gente? Eu sei que vocês terão uma sobrecarga de trabalho, porque é muito gostoso ficar passando trabalho para o aluno fazer.
vocês vão ficar desesperados. Então, aquele professor que pressionar vocês com um monte de trabalho para fazer, vocês vão dar preferência para fazer um monte de trabalho. Sabe o que vai acontecer no final? Então, vão cair na real. Puxa vida, eu não aprendi nenhum nem outro. É isso que vai acontecer. Então, aquele professor que te passou um monte de trabalho, faça os trabalhos dele no horário de aula dele. Mas não deixe de fazer as minhas aulas nos horários das minhas aulas. Por favor. Isso eu estou pedindo para vocês. Porque o esforço meu de estar aqui à noite, eu estou num rancho, gravando aula de noite, um frio. Agora hoje não está frio, mas semana passada, a aula 1 e a aula 2 eu gravei gelando aqui. Tá? Eu estou tendo um esforço. Eu quero que esse esforço tenha um retorno, não para mim, um retorno para vocês, depois de formado. Aí sim, aí o meu esforço compensou. Alright? Beleza. Uma outra medida de interesse nossa é chamada de peso seco. O que é o peso seco? É a quantidade de madeira seca que de fato entra no processo fabril para a produção de celulose. Elimina a água. O que é que fica na madeira? Os componentes químicos da madeira. Um dos componentes químicos da madeira é a celulose. Então vai ter todo um processo químico trabalhado na fábrica para extrair a celulose e o resto jogado fora. Mas antes de entrar neste processo de eliminar os componentes químicos que não fazem parte que não é celulose, ele tirou a água. Então foi para lá peso seco, madeira sem água. Quando você corta uma árvore, tem muita água na madeira. À medida que vai secando, ela vai perdendo água. Então nós estamos falando exatamente desse peso seco. E eu posso, assim como volume, também estimar peso seco em função do DAP e em função da altura total. A mesma coisa. Eu posso estimar o peso seco em função do DAP e em função da altura. Então, olha bem, eu vou colocar aqui embaixo uma equaçãozinha, tá? Vamos pensar assim, ó. Peso seco é igual beta 0 mais beta 1 vezes DAP ao quadrado vezes a altura mais beta 2 vezes DAP mais um erro I. Isto aqui é um modelo que me permite estimar peso seco, entrando com a informação de campo do inventário, diâmetro e altura. Mas eu não tenho como ter peso seco lá no campo, né? Aí eu tenho que passar por um processo de escritório, de laboratório. Mas no campo eu consigo medir o diâmetro, eu consigo medir a altura. Então eu vou ter um conjunto de plantas que eu vou trabalhar a questão de peso seco, a questão de laboratório, vou gerar os parâmetros do modelo para depois eu ir em cada árvore e estimar o peso seco dela. Ao invés de eu estimar o volume, eu estou estimando o peso seco. Mas nós acabamos de falar o seguinte: o que eu preciso para estimar um modelo? O que é estimar? Achar os parâmetros. O que eu preciso para achar os parâmetros de um modelo? Dados reais da variável dependente, que no nosso caso agora é peso seco, e da variável independente, que no nosso caso é D2H e DAP. Eu tenho duas variáveis independentes desse modelo que eu estou colocando para vocês aqui. Então eu preciso de dados reais deste cara PS, D2H e DAP. Eu preciso dessas informações reais, obtidas do campo, através de um processo de cubagem rigorosa. E como que nós vamos fazer isso? Muito simples, gente. Olha bem, vocês já viram com o Zé Reinaldo, provavelmente muito bem visto, porque o pessoal gosta das aulas do Zé, tá? O Zé parece que é bem caprichoso, pelos alunos falam, então vocês já viram isso com ele, com certeza. O que a densidade básica faz? Qual que é a fórmula da densidade básica? É o peso seco sobre volume. Gente, existe vários tipos de densidade básica. Eu estou falando da densidade básica comum aqui, tá? Eu não sei se vocês chamam isso de anido, acho que tem um nome, esse nome técnico, tá? Peso seco sobre volume. Essa é a densidade básica. Então, o que é peso seco? É a densidade básica vezes o volume. Opa!
Então, para eu encontrar a informação real de peso seco por árvore, eu tenho que ter daquela árvore a densidade básica e o volume. Agora você foi a campo fazer um processo de cubagem onde você espalhou um conjunto de árvores, lembra daquele 36, 40? Em diversas classes diamétricas. Você pegou cada uma dessas árvores, jogou o chão, fez cubagem e achou volume. Esmalha, Rubem ou Newton. Agora, além de fazer a cubagem, o que você vai pegar? Discos. Aí também você já viu isso muito bem lá com o Zé. 0%, 25% da altura, 50% da altura, 75% da altura, lá na ponta, 100%. Então você tem aqui, ó, 5 discos. E você vai pegar estes discos devidamente identificados, que está relacionado a esta árvore, que tem um volume que você fez a cubagem por esmalha. Então você sabe qual é o volume daquela árvore. Você vai levar esses 5 discos para um laboratório. Tá, para o Zé? Lá no laboratório, você vai determinar qual que é a densidade básica desta planta, com base na informação dos 5 discos. Se eu tenho a densidade básica do laboratório vezes o volume da cubagem no campo, eu tenho peso seco. Se eu tenho 40 árvores, eu vou ter 40 valores de densidade básica, 40 valores de volume, 40 valores de peso seco, que é o que eu preciso. Então, o que acontece? Você vai gerar uma base de dados desta forma aqui, ó. Você vai ter uma planilha. Vamos pensar assim. Você vai ter uma planilha no Excel assim, ó. Árvore. Tá? Árvore. Vamos pôr aqui, ó. DAP. Altura total. Volume. E você vai ter aqui densidade básica. E você vai ter aqui peso seco. Então, você vai ter uma planilha assim, ó. Então, árvore número 1, 2, 3, até N. Então, eu tenho 40 árvores, 50 árvores, 60 árvores, 35 árvores. Eu tenho o diâmetro, tenho a altura, tenho o volume, que eu fiz pela cubagem rigorosa. Tenho a densidade básica, que eu peguei 5 discos de cada uma delas e fui para o laboratório. Determinei a densidade básica, multipliquei esta densidade básica por esse volume, achei peso seco. Então, não vamos esquecer, peso seco eu não calculei no campo. Peso seco é resultado do produto da densidade básica pelo volume da árvore. Então, você vai achar o peso seco. Então, nós vamos ter um conjunto de árvores e esta planilha, nela eu tenho o dado real de peso seco, dado real do diâmetro, dado real da altura. Então, aquele modelo que eu havia colocado para vocês, peso seco é igual beta 0 mais beta 1 D2H mais beta 2 DAP, ou seja, eu tenho diâmetro, tenho altura, tenho peso seco. Eu consigo ajustar esta equação. Você consegue ajustar uma equação de volume. Você consegue achar o fator de forma de cada planta, tudo numa planilha desta de cubagem rigorosa, onde o diâmetro te gera o volume do cilindro, aí você tem o volume real, dividindo pelo outro, você tem o fator de forma de cada árvore, tem 40 fatores de forma, acha a média deles, é o fator de forma média para esta floresta. Então veja bem, por que a breve revisão de aspectos biométricos? É porque, gente, aqui é que nós vamos amarrando de onde eu vou tirar as coisas. E peso, gente, é dado em quilo ou tonelada. Não é mais em metro cúbico. Então nós vamos ter quilo ou tonelada. Alright? Tranquilo até aqui, gente? Ou não tranquilo? Problem ou não problem? Beleza. Então, mais uma medida de interesse. Então nós temos 3. Nós temos 3 medidas de interesse até agora, importantes que a gente trabalha. Área basal, volume e peso seco. Tá? Medidas de interesse que eu vou tirar da parcela. Se eu tenho 30 parcelas, eu tenho 30 valores de área basal,
eu tenho 30 valores de volume, eu posso ter 30 valores de peso seco. E assim sucessivamente, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha, gente, no tempo, para não ficar muito grande para eu subir lá no YouTube, tá? Mas tá bom, dá pra gente tratar mais um pouquinho, dar mais um pulinho aqui. Então eu vou apagar isso aqui e vamos falar de uma outra medida de interesse, nossa, que não é muito comum a gente ficar falando dela, mas na carvoaria, para quem vende lenha, é uma medida bastante falada. Eu acho que vale a pena a gente falar dela, tá? É chamado metro estéreo de madeira. O que é isso? A gente chama de MST, metro estéreo. Eu tenho uma pilha de madeira. Opa, meu desenho não tá legal. Peraí. Eu tenho uma pilha de madeira. Tá? Eu não sou bom em desenho não, viu, gente? Aguenta a ponta aí. Ó, isso aqui trata-se de uma pilha de madeira. Essa pilha de madeira, ela tem várias toras, ó. A ponta das toras aqui, ó. Várias toras. Quer dizer o seguinte, se eu pegar a altura, a largura e o comprimento desta pilha, eu tenho 1 metro estéreo. Então, se eu tenho aqui, ó, a altura igual a 1 metro, a largura igual a 1 metro e o comprimento igual a 1 metro, quer dizer então que eu tenho 1 metro estéreo. Agora, se eu tenho a altura igual a 1 metro, largura igual a 1 metro, e eu tenho um comprimento igual a 10 metros, então quer dizer que essa pilha de madeira minha tem 10 metros estéreo de madeira. O que essa pilha tem? Madeira e espaço vazio. Então, 1 metro cúbico não tem espaço vazio. 1 metro estéreo, nós estamos falando de uma unidade de volume que contempla, além de madeira, espaço vazio. Então, se você pensar num caminhão, a carroceria de um caminhão, então você tem a largura da carroceria e o comprimento. São fixos. Então, digamos lá, 2,5 metros de largura, 10 metros de comprimento. Se eu faço uma carga de 3 metros, basta eu multiplicar 2,5 por 10 por 3. É a quantidade de metro estéreo de madeira que este caminhão está carregando. Bom, até aqui está claro para vocês? Isso também vocês já devem ter visto. Eu estou talvez chovendo no molhado. Porém, gente, quando nós fazemos inventário, nós não achamos a informação metro estéreo. Nós medimos o diâmetro, medimos a altura e aplicamos o quê? Uma equação de volume, um fator de forma. Então a gente acha metro cúbico. Para a gente chegar na informação de metro estéreo, nós temos que ter o fator de empilhamento. Nós temos que ter fator de empilhamento. Então olha bem, o que é o fator de empilhamento? É o volume real. Deixa eu... Fator de empilhamento. Não, desculpa. É o volume empilhado. É o volume empilhado sobre volume real. Volume empilhado sobre volume real. Então, opa! Como é que nós achamos isto? Lembre-se, eu acho que eu cheguei a comentar também com vocês no iniciozinho do curso. Olha, achar fator de forma, achar fator de empilhamento, fazer cubagem rigorosa, são atividades primeiras que vocês deverão atuar dentro de uma empresa. Coordenar algum trabalho, coordenar alguma pesquisa relacionada a fator de forma, relacionada a fator de empilhamento. Por quê? O inventário solta metro cúbico, mas a boa parte de carvoarias precisa da formação de metro estéreo. Então você tem que ter bons fatores de empilhamento para transformar o metro cúbico em volume empilhado. Então veja bem, se nós olharmos essa fórmula aqui do fator de empilhamento, volume empilhado sobre volume real. O que eu preciso? Olha, eu vou precisar de volume real. Então quer dizer que eu tenho que ter árvores cubadas rigorosamente. Volume empilhado quer dizer que eu tenho que ter pilha de madeira.
Quer dizer que eu tenho que ter pilha de madeira. Bom, mas que pilha de madeira é essa? Dessas árvores que eu tenho volume real. Então, se eu for a campo, fiz uma cubagem lá, por exemplo, de 15 árvores. Um exemplo, 15 árvores, tá? Então, eu tenho volume real destas 15 árvores, eu conheço. Eu pego essas 15 árvores e vou seccionar estas árvores, cortar. Que tem, se eu não me engano, uma palavra que vocês usam, vão ouvir lá em colheita florestal, toragem. Vocês vão torar as árvores, cortar em toras de comprimento padronizado. Às vezes 2, às vezes 3, às vezes de metro em metro. Quando você vê lenha para olaria, para queimar tijolos, para queimar telha, a gente fala metro estéreo e normalmente a lenha tem 1 metro de comprimento. Então você vai torar a árvore de metro em metro. Para celulose, eles trabalham com 3 e 6 metros de comprimento. Então você vai pegar esse conjunto de árvores, que você tem o volume real dele, você vai fazer o quê? Você vai pegar estas 15 árvores, torar e vai empilhar. Uma vez empilhado, você vai medir essa pilha de madeira. Qual que é a largura, qual que é o comprimento, qual que é a altura. Vai dividir o volume empilhado pelo volume real, você vai ter o fator de empilhamento. Então, se eu multiplicar o volume real pelo fator de empilhamento, eu tenho volume empilhado. Bom, por hoje é só. Eu dou sequência com vocês na próxima aula. Provavelmente ainda sairei com a aula 6 dentro da R1, ok? Boa noite, um grande abraço a todos, bom fim de semana para vocês.